Olá, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma mensagem trazida do coração de Deus para o nosso coração. Queria dizer aos irmãos que hoje nós estamos falando sobre o tema orar de joelhos. Orar de joelhos. E o tema que foi proposto, né, a divisa que foi proposta é Mateus 21, versos 22. Diz assim a palavra do Senhor: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amado, isso é uma promessa do nosso Deus para cada um de nós. Que tudo o que a gente pedisse na oração, se nós crêssemos, nós receberíamos. E quem falou isso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele nos ratifica que se crermos e orarmos, receberemos respostas às nossas orações em forma de milagres. Em forma de milagres. E é o tema que nós estamos trazendo para este dia. Você quer receber milagre? Ore. Creia primeiro e ore ao Senhor, que Ele está lá ouvindo o nosso clamor e dará resposta às nossas orações. Mas qual a melhor forma de orar? Provavelmente em qualquer posição. Mas, e eu disse, mas, nós temos o mesmo Senhor que nos disse isso, que tudo que a gente pedisse na oração, crendo, nós receberíamos. O mesmo Senhor que nos fez esta promessa, Ele nos dá o exemplo. O maior exemplo de pessoa que orou de joelhos foi Jesus. E uma dessas passagens em que Jesus ora de joelhos, a gente vê Lucas 22, de 39 a 46, fala bem isso. Vamos lá. Lucas 22, de 39 a 46. Se nós lermos, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber o Senhor de joelhos. Olha o verso 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Amados, essa passagem é um momento crucial da vida de Jesus. Ele estava para passar por um momento mais sublime, vamos dizer assim, mas também o mais doído, o mais dolorido, que seria a sua morte. E então o que Jesus faz? Ele se rende ao Pai. E a forma foi de joelhos. De joelhos. Deixando-nos o maior exemplo da forma como devemos orar. Ali, ele se derramou diante de Deus. Ele colocou diante de Deus as suas ansiedades. E, irmãos, apesar de alguns dizerem que Deus abandonou seu filho, jamais. Deus esteve com Jesus em todos os momentos. Sabem por quê? Porque Jesus o obedeceu até o fim da sua vida terrestre. Jesus o obedeceu. E por ter obedecido, Deus não abandonou o seu filho. Mas ele veio com essa missão. E era necessário que ele levasse sobre si todas as nossas iniquidades. E morresse
e fosse ao inferno, dizer: ó morte, onde está a tua vitória? E mostrar ao mundo que ele era o Senhor. E isso fez com que Jesus fosse grande vencedor. E nós também somos grandes vencedores quando nos colocamos de joelho e colocamos as nossas ansiedades diante do Senhor. Outras pessoas também são exemplos, mas o maior exemplo é Jesus. Alguns outros também oraram. Lembra de Salomão? Salomão, quando entregou o templo ao Senhor, ele orou de joelhos. Isso está lá em 1 Reis 8:54. João, outro apóstolo, que também seguia esse exemplo, porque ele viveu com Jesus, ele viu Jesus, ele tinha os joelhos calejados devido a orar de joelhos. E a gente vê que em Apocalipse 22:8, João se prostra. Era hábito de orar de joelhos. Vemos também que Paulo também seguiu o exemplo. Em Efésios 3:14, Paulo diz que estaria orando de joelhos por aqueles a quem ele estava no coração de orar. Queridos, orar de joelhos é uma dádiva. Mas por que orar de joelhos? Primeiro, para termos o nosso ego humilhado. O nosso ego humilhado diante de Deus. Vocês lembram do vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Se isso acontecer, o ego diminui e Cristo cresce. Ego de joelhos, crescimento diante de Deus. Segundo, reconhecimento da graça de Deus dada a nós. Nós nada merecemos, nada. Mas Deus, por ser misericordioso e bom, nos concede a sua graça e nos agracia com o seu favor. Quando estamos de joelhos diante de Deus, vemos o grande amor que Ele tem para com cada um de nós. E Ele nos agracia com o seu favor. Ele responde às nossas orações. Terceiro motivo, rendido estamos quando estamos de joelho. Rendidos à vontade e à soberania de um Deus poderoso que é todo amor. Rendido diante da sua vontade, que é soberana em nossas vidas. Rendido a viver no centro da vontade do nosso Deus. Queridos, não há exemplo melhor a seguir. Se Jesus se ajoelhava para falar com o Pai, sendo Deus, por que não nos ajoelharmos para recebermos de Deus as suas bênçãos, colocando diante dele o nosso ego humilhado, entendendo que a graça dele, que vem dele, é imerecida a nós e que ele nos ama tanto que nos agracia com essa graça e nos rendendo ao seu poderoso poder e soberania. Só isso já são muitos motivos para estarmos orando de joelhos. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender e seguir o exemplo desse maravilhoso mestre que é Jesus, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, agradar ao coração de Deus, continuar sendo obedientes e receber do Senhor as respostas às nossas orações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, pela tua direção, pelo teu renovo. Obrigada por tudo que tu fazes por nós. Abençoa-nos, Deus. Continua a falar aos nossos corações e que possamos seguir ao exemplo do teu Filho Jesus, que grande mestre e o maior mestre, nosso Senhor e Salvador, nos deixou aqui nesta terra.
Que possamos estar sempre em tua presença, rendido aos teus pés, Senhor, e entendendo que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Obrigada por tudo, Deus. Continua a falar aos nossos corações e a responder às nossas orações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?